O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, disse que a Gol e a Azul têm que parar de fazer comentários públicos sobre uma eventual fusão se buscarem uma união efetiva. A economista e ex-conselheira do CAD, Cristiane Alckmin, repercute este assunto conosco. Seja bem-vinda, um ótimo dia a você. É um prazer tê-la por aqui. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui presente com vocês. Conversamos já com o presidente do CAD anteriormente. Ele me dizia o seguinte, Cristiane: não tem nenhum documento encaminhado para o Conselho, a gente ainda não foi informado, notificado desta eventual fusão, mas as companhias continuam comentando o assunto. Como é que a gente trata estes casos? Comentar uma eventual fusão fere, por exemplo, as regras do CAD de ser notificado diante de tais operações? Como é que a gente pode interpretar este caso, por favor? Olha, ferir as regras escritas, não necessariamente, mas esse é um caso que está causando bastante barulho, porque, veja bem, desde o dia 23 de maio de 2024, ou seja, a gente está em 2025, finalizando o ano de 2025, já em setembro, quase outubro. Então, desde 2024 que eles estão fazendo certo barulho. Eles fizeram aquele code share, né, o que é o code share? Que já é um acordo que a gente tem que ficar com muita cautela e pé atrás, porque é como se a Gol vendesse assentos da Azul, né, no seu próprio bilhete, ou a Azul fazer o mesmo com a Gol. Então, o code share, esse compartilhamento de códigos, ele já foi feito no passado pela Latam com Delta, Ibéria, Qatar. A Gol também fez com a American Airlines, Air France. A Azul já fez com a United Airlines, com a TAP. Quando você faz com empresas estrangeiras, isso não é um problema. Mas quando você tem duas empresas nacionais fazendo um tipo de compartilhamento de código, que na verdade é quando você fala, uma está comercializando o voo da outra, isso já é perigoso por si só. Isso elas vinham fazendo desde o dia 23 de 5 de 2024. E quando elas, em janeiro desse ano, fizeram aquele memorando de entendimentos, que foi outro barulho que eles fizeram, em ambos os casos, note bem, não houve notificação ao CAD. Então, nem no code share, nem no próprio memorando de entendimento, eles fizeram essas notificações ao CAD. A superintendência, ela entendeu que não tem nada, você só apenas um acordo associativo, que sem impactos concorrenciais. Quando a gente olha os dados, a gente nota, sim, que houve uma queda de voos, tanto da Azul quanto da Gol, de 15 mil para 13 mil, mais ou menos, uma queda de 13%, que é algo importante, e com queda em aeroportos congestionados, que a gente chama, que são importantes. Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Congonhas. E pior, no caso da Gol, ela saiu 50% dos voos de Viracopos, que é a base da Azul. Portanto, evidências de queda de sobreposição de voos, né, para tirar a concorrência efetiva, isso a gente já tem. Pior ainda é quando você tira a concorrência potencial ou percebida. Portanto, o que eu acho é que, depois que o conselheiro Gustavo Augusto de Lima avocou o caso para o Conselho e solicitou para que as empresas se pronunciassem, e a gente está nessa fase, ou seja, que o CAD já pegou está coletando as informações para poder fazer a sua análise, eu não tenho dúvida de que uma fusão de três empresas, a gente tem um oligopólio aqui no Brasil, de três empresas, que se você juntar duas delas, não importa quais forem, isso causa um grande problema, sim, para o consumidor brasileiro, que já está sentindo essa problemática desde lá de 2024, quando teve essa união deles pelo code share, né? Então, eu acho que o conselheiro Gustavo ele foi muito apropriado, ele teve uma atitude muito apropriada de falar, olha, chega de barulho. Ou vocês nos notificam do que vocês querem fazer, ou para com esse barulho, porque realmente você mexe com o mercado, você mexe com as pessoas, você mexe com o dia a dia de todo mundo que viaja de avião. Então, eu achei muito prudente o que ele fez. Eu acho que se eu tivesse no lugar dele, teria feito o mesmo.
Uma eventual escolha, por exemplo, uma passagem aérea para compra de algum produto, Gol é azul, azul é Gol, como é que essas empresas vão se comportar? O consumidor, no final das contas, fica meio perdido diante dessas notícias sobre uma eventual combinação de negócios das empresas. E aí, por exemplo, como que a recuperação judicial dessas companhias entra nessa história? Porque desde o anúncio nós tivemos Gol em recuperação judicial, saiu do processo do Chapter 11 lá nos Estados Unidos e aí logo em seguida a Azul acionou o Chapter 11 nos Estados Unidos e está em processo de recuperação judicial. Então, no meio dessa história, para além do barulho da eventual combinação de negócios, tem uma narrativa sendo construída de que, caso as empresas talvez não se combinem, nós teremos um problema de fornecimento de serviços de tráfego aéreo no país, porque ambas estão com problemas financeiros. Como é que entra essa história das recuperações judiciais? Isso talvez justificaria deixar essa fusão na geladeira, abafar o caso, falar sobre o assunto, mas sem grandes avanços, sem algo concreto, sem uma notificação ao CAD. Como é que você enxerga essa questão, por favor, Cristiane? Não, essa já não é mais um ponto, né, a questão da recuperação judicial das companhias. Vou te dizer por quê. De fato, quando a gente teve a pandemia, né, em 2020 a 2022, nesse período, o brasileiro, diferentemente de governos de outros países, ele não deu uma ajuda efetiva às empresas que estão aí. Tanto é que a Latam, ela correu para pedir a sua recuperação judicial logo que entrou a pandemia, em maio de 2020, e ela saiu da pandemia 2 anos e meio depois, extremamente fortalecida. A gente viu uma Latam que não estava bem financeiramente, com dívidas muito elevadas, ao redor de 30 bi, mais ou menos, entre 25 a 30 bi, e, como é o caso das outras também, mas ela saiu e saiu muito bem. Ela saiu extremamente fortalecida. Ela focou basicamente, eu acho que é uma lição para todo mundo, como a Gol também fez, tá? Que ela não só focou na recuperação das finanças, que é o caso das três, porque em termos operacionais as três são muito boas, comparativamente com o mundo, com empresas aéreas internacionais, as três são excelentes, ou seja, tem uma excelente operação do seu dia a dia, o seu custo do cliente assento, etc. Mas a Gol também passou por momentos complicados financeiros, porque não tiveram essa ajuda do governo naquela ocasião efetiva em dinheiro, tiveram que demitir muita gente. Como é que você faz um home office com setor aéreo? Você não faz, você realmente ali é um setor que precisava, naquela ocasião, de uma ajuda efetiva. Não teve uma ajuda financeira, muito embora teve uma ajuda de outras maneiras, mas a Latam entrou e saiu de um processo judicial, de recuperação judicial, no Chapter 11. A Gol também entrou em janeiro de 2024 e já saiu, né, em julho de 2025. Quem viaja de avião vê que a Gol se fortaleceu enormemente. A experiência do cliente hoje, do passageiro, é de fato extremamente boa. E, infelizmente, a Azul, ela entrou tarde demais. Eu acho que ela ficou talvez esperando que alguma ajuda do governo federal fosse acontecer. Não aconteceu apropriadamente, porque não pode, de repente, dar uma ajuda a uma companhia sem dar as outras duas, né? Teria que dar para as três, como agora mesmo, ontem, no jornal, a gente viu que vai ter o fundo, que o ministro está dizendo que vai ter um financiamento para todas as empresas, inclusive para que outras que queiram entrar no mercado brasileiro, o que eu acho que é muito apropriado, fortalecer essa ideia de trazer mais concorrentes para o mercado brasileiro. Então, você teve a Azul, que entrou numa recuperação judicial em maio de 2025, eu não tenho dúvida do jeito que o grupo é muito competente, os acionistas são extremamente competentes no que fazem no seu dia a dia, já demonstraram isso de diversas formas. Então, eu não tenho dúvida que eles vão sair, assim como a Latam fez, assim como a Gol fez. Agora, se quiserem ter a compra, ou quiserem se fundir com alguma empresa, já teve notícias aí veiculadas em vários periódicos, jornais, de que empresas fora do país querem vir para o país. Então, assim como a Latam fez lá atrás, em 2012, em que a LAN se juntou, né, com a TAM e fez, então, a Latam, né, passaram por um longo período, aí 5 anos se reestruturando, e hoje temos uma Latam extremamente fortalecida, com programas, com experiência ao cliente assim maravilhosas, né?
Então, eu não tenho dúvida que a Azul vai sair do processo de recuperação judicial. Então, esse argumento ele não existe mais, até porque a Gol não está mais em recuperação judicial. E mais ainda, ela já está colocando novos voos na praça. Né? A gente nota, de novo, quem viaja de avião, quem olha os dados, né, quem busca as informações, tem uma plataforma de um Cirium, que é uma plataforma que todo mundo vê os dados desse setor, e você vê que novos voos estão sendo colocados pouco a pouco. A Azul, o que eu acho que ela está, talvez, agindo de uma maneira que talvez possa melhorar a experiência do cliente, é com esses cancelamentos todos. Então, quando ela começa a cancelar tudo quanto é voo, começa a modificar o voo do passageiro, o passageiro, de fato, começa a buscar Latam e Gol. Né? Então, assim, a Azul, eu acho que ela tem que, talvez, perceber que ela tem que, ao mesmo tempo que ela tem que entrar numa recuperação judicial, como as demais entraram, ela não pode deixar, como as demais não deixaram, né, você ter uma experiência do cliente, do passageiro, muito ruim, que é o caso que está acontecendo agora com a Azul, com o tanto de cancelamento de voos que ela tem feito com os seus passageiros. Mas eu não tenho dúvida que a Azul, competente do jeito que vai conseguir sair dessa recuperação judicial, sim, e vamos ter no mercado brasileiro 3 empresas sólidas, boas, que, se quiserem vir a se juntar com outras, que se juntem com outras que não estejam no mercado brasileiro, assim como a TAM fez no passado, em 2012. Aproveitando tua expertise como ex-conselheira do CAD, quando você olha para este caso, para essas características até de oligopólio no setor aéreo brasileiro, com 3 empresas gigantescas dominando a maior parte de todos os voos de toda a operação aqui no país. Tem uma ou outra empresa prestadora de serviço, mas grandes mesmo são as 3. Há contrapartidas suficientes que o CAD possa propor para viabilizar essa fusão Azul Gol no futuro? Você enxerga, talvez... Vamos lá, a Azul e a Gol notificam o CAD, pedem desculpa, a fusão... Tem alguém falando e eu não estou te ouvindo. Ai, perdão. Vou pedir para o pessoal da técnica tentar ajustar este som. Agora a senhora me escuta bem, não? Agora sim se escuta. Maravilha. Obrigada. Perfeito. E a pergunta que eu lhe fazia era a seguinte, por conta dessas características que a senhora até se refere de oligopólio para o setor aéreo brasileiro, é pouca competição, são apenas 3 grandes empresas, há contrapartidas suficientes que o CAD possa propor para viabilizar uma fusão Gol-Azul? Isso terá, claro, que ser avaliado pelos conselheiros, pelo órgão técnico do CAD, mas olhando de fora, isso seria possível pela condição do mercado? E, claro, há um fantasma de muita pressão financeira sobre essas companhias e a inviabilidade de algumas operações, principalmente para a Azul, neste momento que passa pela recuperação judicial. Mas, tecnicamente, tem contrapartida suficiente para viabilizar um negócio? Não, não tem. Esse é um negócio que não pode ser aprovado. Houve gun jumping, ou seja, houve um ato de concentração embutido num acordo associativo em que você teve efeitos concorrenciais, sim. Então, você, no fundo, falou que teve um acordo associativo, mas isso já houve uma queda, de fato, uma coordenação, que parece que houve uma fusão operacional assim, não falada, né, nesse caso, que caracterizaria aí uma joint venture, no caso que eu acho. Né? Então, assim, eu acho, primeiro, que houve gun jumping, e 2, eu não tenho como essa operação ser aprovada no CAD. Assim, quando você vai olhar tecnicamente a questão das entradas, quando você vai olhar a entrada, ela precisa ser possível, ela precisa ser tempestiva e ela precisa ser suficiente. Você não cumpre com esses requisitos de entrada porque você tem um problema muito grande na regulação de slots no Brasil. Então, assim, a entrada não é fácil no Brasil. E quando você vai ver as eficiências, elas são extremamente baixas. Então, assim, não dá para você, no caso que eu acho, tecnicamente, aprovar uma fusão entre qualquer uma das 3 empresas, tá? Não estou falando só de Gol e Azul, não. Qualquer par dessas 3
simplesmente você vai reduzir a concorrência e isso vai ser muito ruim para o país, para o brasileiro que viaja de avião. Então, de novo, se tiver, eu acho, não tenho dúvida, a Gol já saiu da recuperação judicial, a Latam não está. E a Azul, que entrou, eu não tenho dúvida que vai sair. O problema é que ela demorou muito a entrar. Mas tá bom, entrou, tem um grupo competente ali que vai fazer com que a Azul saia dessa situação periclitante que está nesse momento. E, na eventualidade de achar que tem que ter uma fusão, uma compra, que faça uma fusão com uma empresa que não esteja no mercado brasileiro, como a gente já viu que existem empresas que já se manifestaram abertamente dizendo eu gostaria de entrar no mercado brasileiro, só que é muito difícil entrar, né? A questão da regulação de slots, ela é uma coisa complicada. Então, a ANAC poderia facilitar mais isso. Eu sei que não é fácil, né? A gente já teve uma desregulamentação que foi feita lá nos anos 90, que foi muito apropriada, foi muito boa, só que eu acho que ela pode ir um pouquinho mais além agora, né? Realmente favorecendo empresas que gostariam de entrar no mercado brasileiro e que não conseguem entrar nesse mercado, né? E fortalecer também a aviação regional. Então, eu acho que a declaração do ministro que deu ontem nos jornais, dizendo que ele está preocupado com isso, está preocupado com os voos regionais, ele quer ver entradas de empresas menores nos voos regionais. Eu acho que é uma preocupação muito legítima, muito boa. Vai ter esse fundo, que vai ser um fundo que vai ser utilizado pelas três. Eu acho que não é porque a Azul agora está em recuperação judicial que ela merece algo a mais que a Latam e a Gol. Eu acho que todas elas têm que ter as mesmas condições, porque eu não tenho dúvida, a Azul vai sair disso. Cristiane Alckmin, economista e ex-conselheira do CAD, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender este caso. Até uma próxima, bom trabalho. Muito obrigada e conte comigo sempre. Um abraço. Um abraço.